Você sente que o mundo tá meio esquisito, a vida tá meio estranha depois da pandemia? Você tem a sensação que o tempo tá passando rápido demais? Quando alguém comenta um fato de 2019, você pensa assim, pô, faz 2, 3 anos e faz 7 anos, e isso te impacta de uma forma diferente? Pois é, a vida mudou, o mundo mudou e os concursos públicos mudaram depois da pandemia. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Fala aí, aqui é o Guidion com mais um vídeo para você. Seja muito bem-vindo ao canal ou bem-vindo de volta. Se inscreve se gostou desse conteúdo. Aqui a gente fala sobre concursos da área administrativa, sobretudo. E aqui eu vou fazer um comentário acerca desse vídeo aqui, né? E outras postagens que eu vi me levaram a refletir bastante. Principalmente os comentários no vídeo também, né? Aqui é um gráfico do preço de uma casa versus o salário. Isso aqui é o Instagram aqui do Matthias von Orten. E de como foi ficando mais difícil ao longo do tempo um trabalhador comum. Esse é um gráfico dos Estados Unidos, mas provavelmente tem relação também com o que acontece no Brasil, né? E que se acentuou agora no pós-pandemia, mas da dificuldade de comprar uma casa própria, o que vai impactar preço de aluguel e toda a estrutura conectada a isso, né? E aqui tem um comentário do Luiz Moraes que fala o seguinte, ó. Tenho 22 anos, trabalho na civil, mesmo ganhando um salário maior do que 90% da população, ainda assim posso afirmar que comprar uma casa não é fácil. Carro, então, mesma coisa. O preço dos carros praticamente dobrou. O Kwid, há 4 anos atrás, era 35 mil, hoje está praticamente 70. Na teoria, era para o salário ter dobrado, mas deve ter aumentado 10% em 4 anos. Honda Civic custava 110 mil, hoje acima dos 200 mil. Deve estar falando do carro zero, né? E aqui eu fiz um pequeno estudo rápido, né? O carro mais barato do Brasil em 2016 custava aí 29 a 30 mil reais. Em 2019, os mesmos 30 mil reais. E peguei aqui um recorte de 3 anos, né? De 2016 a 2019. Agora eu vou te mostrar em 2022, que era o Renault Kwid, né? Custando aqui 60 a 66 mil reais. E que em 2025, 3 anos depois, 67 a 79 mil reais. Então, nos mesmos 3 anos o negócio subiu bem mais, né, no pós-pandemia. E eu estou usando casa, carro para exemplificar, mas você sabe, você vive no Brasil, né, assim como eu, você sabe que no consumo, no dia a dia, alimentação e tudo mais, isso é muito sentido também. Aqui o preço, e é emblemático isso aqui para mim, porque eu lembro como se fosse ontem, né, do Renault Kwid quando foi lançado. Eu tinha um Celta na época, 2017, já era servidor público federal, e eu pensei, caramba, vou vender meu Celtinho e vou pegar um Kwid zero. Pré-venda ali, era o preço de R$ 29.990. Hoje você não compra um carro zero, nem sei quanto que está o carro mais barato do Brasil hoje, né? Enfim, quando eu entrei no meu cargo, o salário base era esse aqui, ó, R$ 2.175. Nós tivemos o último reajuste antes da pandemia, concedido em 2016, e só em 2023, depois, a gente voltou a ter o salário reajustado. Então esse valor do vencimento base, estou falando do início de carreira, tá? Ele saiu aqui de R$ 2.175, passou para 3.000, vai passar na verdade, né? R$ 3.181 agora em abril de 2026. Isso aqui vai ser implementado. Então, desde 2016, né, a gente estava ali com o salário congelado, digamos assim, não teve reajuste mais. E aí tivemos 9% em 2023, 2024 teve uma greve, reestruturou a carreira, teve mais reajuste, chegamos ao valor de 3.189. Se a gente for calcular aqui, 2.175 vezes 45%, dá mais ou menos isso aqui, ó. Tá chegando próximo do valor. Então vamos considerar 45%. Teve um reajuste aí entre 45% e 50% nesse período, né, na nossa carreira. Aí se dentro do serviço público isso não fez frente, nem passou perto de fazer frente ao que subiu o nosso consumo por conta da inflação, você imagina no mercado de trabalho tradicional, no qual a gente viu a renda média do brasileiro sair de R$ 3.140 em 2016 e passar, fazendo uma conta rápida, se a gente pegar aqui 3.140 e jogar aqui 15%, a gente já estoura, né? 3.600 e... Não, dá exatamente isso, inclusive. Foi de 15% aqui o aumento da renda média, ou seja, então tem gente aí ganhando 20%, 50% a menos do que 2016, isso por conta de várias questões. Estou trazendo esse recorte de 10 anos aqui para reflexão, principalmente do ponto de vista financeiro, né? O Estado claramente não conseguiu fazer frente ao que perdemos de poder de compra, né? Não conseguiu recompor
os salários ali da maioria das carreiras dentro do serviço público. Uma pequena parcela ali talvez manteve o seu poder de compra, mas a grande maioria, até no alto escalão, teve perdas nesse período. E pensando numa prefeitura que não deu um reajuste nesse período, isso é totalmente possível, tá? Muita gente não sabe que isso é possível, mas dentro do serviço público você pode ficar 10 anos sem reajuste, 5 anos, 20 anos, 1 ano, tudo depende, né? No serviço público você não tem essa obrigatoriedade, né? Como tem o dissídio na iniciativa privada, que você vai ter um reajuste anualmente ali, um acordo coletivo, tem a questão de sindicatos envolvidos. No serviço público, às vezes, é só com greve que você consegue ali recompor uma parte, né? Muitas vezes parcialmente, das suas perdas inflacionárias, e a inflação em alguns períodos ela agrava muito mais rápido e muito mais forte por causa de múltiplos fatores. Foi o que aconteceu na pandemia. E nessa linha de raciocínio do poder de compra, a gente consegue pensar também em tudo que ficou mais difícil, mais caro de ser comprado, né? Eu, por exemplo, gosto de ter o meu PC, o meu desktop, né, e ter uma placa de vídeo legal, ter um setup legal. Cara, memória RAM tá um absurdo. SSD ficou muito mais caro. Alguns anos atrás, placa de vídeo tinha explodido, então sempre tem algum componente, alguma coisa que tá subindo assim 5 vezes, 10 vezes o valor que custava, que destoa muito, né, da inflação, mas que acaba entrando ali na nossa cesta de consumo e afetando negativamente o poder de compra de modo geral. Então, o concurso, do ponto de vista financeiro, um concurso intermediário resolvia a sua vida, até antes da pandemia, né? Você passou num concurso ali, se você não quisesse fazer mais nada, estava totalmente de boa. Hoje, provavelmente, ele vai ser uma das fatias da solução, mas ele não vai ser a solução por inteiro. Se a gente voltar mais no tempo, né, e pensar lá no que nossos pais, nossos avós aconselhavam, né? Pô, ser funcionário público é como ter uma faculdade em algum momento lá no passado, era uma garantia de que, pô, deu certo, resolveu, acabou, a vida está pronta. E a gente vê que é cada vez menos assim, sobretudo depois da pandemia, sob o aspecto financeiro, né? O serviço público ficou bem prejudicado porque dificilmente um orçamento público, né, seja federal, estadual, municipal, daria conta de fazer frente a essa inflação acelerada que aconteceu por conta de parada de produção, escassez de matéria-prima. A gente está vendo guerra, a gente está vendo polarização política, o mundo bem esquisito, né, em diversos sentidos. Isso conecta a gente aqui com o próximo ponto, que é a insegurança generalizada, né? Eu comecei o vídeo falando da diferença da percepção de tempo, né, no pós-pandemia, mas eu percebo também um burnout generalizado, né? Eu acho que a galera tá bem mais pessimista, mais ansiosa, mais estressada, com mais incertezas, né, a respeito do futuro, porque o mundo tá muito esquisito. E se já era difícil engajar num projeto de longo prazo antes, com uma recompensa proporcionalmente maior, como a gente falou, o concurso 10 anos atrás era muito melhor, 5 anos atrás era muito melhor para resolver sua vida, né, para fazer frente às suas necessidades, do que é hoje. O concurso médio, vamos pensar assim, né? Obviamente tem cargos e cargos, vai ter concurso hoje que continua sendo um troço super fora da curva e vai ter concurso hoje que simplesmente deixou de valer a pena. Faz mais sentido você meter as caras e trabalhar por conta própria, fazer alguma coisa para resolver a vida ali no curto prazo mesmo, do que passar por todo o processo de preparação, depois por toda a burocracia de contratação para entrar, para ganhar a mesma coisa que você ia ganhar de imediato fazendo qualquer coisa. A verdade é essa. Juntando tudo que a gente falou até agora, né? Pô, é carro ficando mais caro, é eletrônico de modo geral, tô nem falando de computador só, mas tudo que você compra que tem um chip ficou mais caro depois da pandemia por conta de várias questões decorrentes ou não da pandemia, né? E quando a gente pensa em imóvel, tem a questão do Airbnb também, que encareceu principalmente nos grandes centros. Tem a questão dos juros altíssimos, né, que mudaram toda a mecânica de aquisição de imóvel, sobretudo aqui no Brasil. E que isso, sim, teve uma aceleração muito grande ali no pós-pandemia. E todo esse cenário, no fim das contas, ele eleva o grau de incerteza, né? Você tem as pessoas aí num mundo totalmente polarizado do ponto de vista político. Você tem guerras acontecendo, literalmente, você tem eventos climáticos catastróficos. A gente está vendo, nesse período que eu estou gravando o vídeo, chuvas arrasadoras, assim, que aconteciam a cada 10 anos e agora todo ano está acontecendo, e aos montes. E aí a gente também não sabe se é por conta da aceleração da entrega da informação, que hoje é tudo mais
instantâneo do que antes, né? E a gente está muito mais antenado também. Eu acho que a pandemia teve esse efeito em todo mundo, né? A gente está muito mais conectado ali no digital e consumindo mais informação o tempo todo. Mas tudo isso gera uma incerteza que torna muito mais difícil se engajar num projeto, inclusive num projeto que vai resolver a sua vida, né? Mas imagina num projeto que seja mais uma etapa rumo à solução e não a solução por inteiro, né? Que é o que muita gente busca. E essa análise que eu faço aqui, ela vem muito dos comentários que eu recebo aqui também, das mensagens que eu recebo no Instagram, e eu tenho visto a galera se questionando, né? Pô, mas será que vale a pena? Será que eu entro nessa? Será que eu pego ali um outro caminho? Se fosse uma solução tão óbvia, né? E no passado foi essa solução, era só abraçar, independente do que viesse depois, né? Se joga. E não tá mais tão simples assim, né? São muitos fatores para analisar. E eu acho que essa análise ela é meio paralisante, né? Muita gente acaba não começando a estudar porque fica preso nessa análise. E se olhar em volta, cara, piorou. Mas piorou tudo e fora continua muito pior do que dentro, né? Então eu acho que é mais ou menos por aí o resumo do vídeo, se é que dá para fazer um resumo disso tudo, né? E eu vou falar de um próximo ponto aqui que eu tenho visto as pessoas atribuindo cada vez mais relevância a ele, principalmente depois da pandemia. O que aconteceu na pandemia? Muitos trabalhadores que nunca tiveram um tempo em casa antes na vida, que trabalham a vida toda ali, estão em casa só final de semana e férias e tudo mais, tiveram um tempo em casa, tiveram sua atividade flexibilizada, né? Dependendo da atividade, da função que exerce, obviamente. E essas pessoas estão atribuindo um valor cada vez maior à flexibilidade em relação ao financeiro. Então, esquece a parte financeira que a gente falou aqui agora. E mais uma vez, estou falando de comentários que eu recebo aqui, né? E não é raro eu publicar um vídeo sobre um concurso específico e tem uma enxurrada de comentários ali, pô, e tem home office, quando que tem teletrabalho, como é que é a jornada, 6 horas. Então a galera tá dando um valor muito maior ao tempo do que eu percebia no passado, né? Eu tenho esse canal aqui há bastante tempo, já desde antes da pandemia, e os comentários sempre foram sobre a carreira, sobre o salário, sobre os benefícios, e eu vejo uma crescente de comentários preocupados ali com a jornada, com o home office, com a possibilidade de trabalhar híbrido, né? E o Estado, como é mais engessado do que a iniciativa privada, e nessa descoberta do pós-pandemia ali, de ficar em casa, muita gente acabou desempregada também, teve que trabalhar por conta própria e aí trabalhou de casa ou fez o próprio horário. Eu percebo que mudou um pouco o perfil de trabalho, né? Que se ela está numa situação um pouco mais confortável e ela quer melhorar a vida dela, essa pessoa está com certeza considerando muito mais agora no pós-pandemia o ambiente de trabalho, a jornada de trabalho, como que vai ser, né? Se vai ter ali um trabalho híbrido, alguma coisa assim. E você deve estar percebendo que esse está sendo um vídeo mais pessimista sobre os concursos públicos, mas obviamente tem coisa boa. Não é à toa que milhares e milhares de pessoas estão estudando para concursos nesse momento. Vale a pena. Inclusive, é isso que explica que mesmo que em algumas áreas estejamos vendo números de inscritos menores, a nota de corte esteja crescendo, né? A gente esteja com nota de cortes aí cada vez mais altas. Pelo menos assim, na área administrativa, eu posso garantir para você que a nota tem subido ao longo desse tempo. E pensando em tudo isso que a gente falou até agora, analisando esse lapso temporal que a gente está analisando aqui, né? Que é o pós-pandemia, o que eu posso falar com a minha experiência, né? Que eu trabalhei no serviço público municipal no início da minha carreira com aposentadoria, então eu estudei vidas funcionais inteiras, eu vi reformas previdenciárias, reformas administrativas, implementações de plano de carreira acontecendo ao longo do tempo, né? Evoluções remuneratórias ali. Eu posso dizer que provavelmente isso vai melhorar, vai se atenuar. O serviço público, de modo geral, ele ao longo do tempo tem piorado, os servidores têm perdido o poder de compra, direitos e tudo mais, mas piorado numa velocidade menor do que o mercado de trabalho piora. Então agora eu quero saber a sua opinião, a sua perspectiva, a sua experiência de vida nesse sentido, né, sobre concurso público, iniciativa privada, experiências profissionais anteriores. O que você enxerga analisando esses aspectos que eu trouxe aqui no vídeo? É a forma como você vê? Tem outros pontos relevantes que eu deixei de mencionar no vídeo? Comenta aqui porque o vídeo continua nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal. Muito obrigado por assistir até aqui. Até a próxima. Partiu!